Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar, e hoje vamos falar de um tema muito importante para a sociedade atual, que são as fontes energéticas, renováveis e não renováveis. Vamos lá! No mundo contemporâneo, não dá para vivermos sem entender a importância das fontes energéticas. É claro, temos aquelas renováveis e não renováveis. E aí um país tem que criar ali a sua matriz energética, que é a distribuição ali de onde ele tira a sua energia. Imagina um país com uma dimensão continental como o Brasil, que tem variadas fontes de energia, então não dá para você manter a sua produção baseado em apenas uma fonte energética. É preciso diversificar a matriz energética. Então, o tema da aula de hoje não é matriz energética, são fontes de energia. Então vamos ver quais são as fontes de energia. O nosso primeiro slide aí, temos as fontes não renováveis. Quais são as fontes não renováveis? São aquelas reservas do nosso planeta, são aquelas reservas naturais construídas dentro do tempo geológico. Nós temos aí as fontes não renováveis de energia: o petróleo, carvão, gás natural e urânio. Essas reservas, elas são formadas em bacias sedimentares, através da deposição de sedimentos. Com o decorrer do tempo, eles passam por um processo de transformação, como o próprio nome já diz, não renováveis. Você vai utilizando, ela vai acabando, infelizmente. Então, o homem está consumindo, o processo de produção humana está consumindo esses recursos muito mais rápido do que o planeta é capaz de regenerar. Então, essas aí foram as fontes energéticas não renováveis. Vamos agora para as fontes energéticas renováveis. O nosso terceiro slide, fontes energéticas renováveis, produz energia sem esgotar. Então, fontes não renováveis esgotam e as fontes renováveis vão produzindo energia sem esgotar. Mas, meu Deus, professor, o que produz energia sem esgotar? Os rios, as marés, o vento, o sol, a biomassa. Tudo isso são fontes energéticas renováveis. Nós temos aí o sol, energia solar. Nós temos aí, através do vento, a energia eólica. Através da maré pode-se produzir a maré motriz e por aí vai. Então, são aquelas fontes energéticas que nós podemos usufruir, podemos utilizar estas fontes energéticas e elas vão se renovando. Isso são fontes energéticas renováveis, certo? Vimos então fontes energéticas renováveis e fontes energéticas não renováveis. O próprio nome já traz essa característica. Então, no próximo slide, vamos mostrar, já que falamos aí das fontes energéticas renováveis, destacamos aí uma delas sendo a energia eólica, aquela energia produzida através do vento. E o Brasil fica numa posição estratégica. Está aí na tela para vocês o mapa do Brasil, e esse mapa do Brasil está mostrando a distribuição das usinas de energia eólicas pelo país. Observem aí pela legenda, no Brasil, observem que tem dois tipos de estrelinhas. Uma são as pretas, são as outorgadas, e as amarelinhas são em operação. Então, observem a distribuição dessas usinas eólicas pelo território nacional. Observem que a maior concentração dessas usinas eólicas ficam localizadas no Nordeste brasileiro, ali na altura do Ceará. Pega uma corrente, uma massa de ar bem forte ali, então venta bastante aquela região, é propícia para a instalação de usinas eólicas, certo? Então, apresentada essa parte aí para vocês. Então vamos falar de uma outra fonte energética, e essa fonte energética ela é não renovável, que é o gás natural. O gás natural representa 3% da matriz energética do Brasil, ou seja,
De toda a energia que o Brasil utiliza, 3% é do gás natural. Rio e Bahia ocupam o primeiro lugar na produção de gás. Aí tem Sergipe, Rio Grande do Norte e Amazonas. Também importamos da Bolívia, uma grande quantidade do gás que consumimos é importado da Bolívia, através aí do gasoduto Santa Cruz de la Serra até Guararema, em São Paulo. Para ir para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem também um gasoduto da Bolívia. Então, vamos observando aí, eu apresento para vocês o mapa, gasoduto de transporte. Observem aí a distribuição. O que são esses gasodutos? São tubulações mesmo, são tubulações que passam nesses pontos aí, que transportam gás. Então, mas e acidente? Tem muito acidente, estoura isso aí, explodem, é uma loucura. Então, é necessário essa infraestrutura. Gasta-se muito dinheiro, é a infraestrutura de um país para se industrializar, é a produção de energia, essa variação energética e essa infraestrutura que diminui os custos energéticos de um país. Então, quanto mais vai se desenvolvendo um país, quanto mais vai se industrializando, mais vai se desenvolvendo essa infraestrutura energética. Então apresentamos aí os gasodutos de transporte que abastecem o Brasil. Observem que aqui é a localização da Bolívia e fornecem gás. A Bolívia fornece gás para boa parte do território nacional, certo? Então, uma outra fonte energética que vamos falar é o petróleo. Exatamente, o petróleo é uma fonte energética, como falamos lá no início, não renovável. Então eu dividi aqui esse slide em 5 pontos para falar sobre o petróleo. O primeiro ponto, vamos falar dos anos 70. Exatamente. Os anos 70, a produção de petróleo do Brasil era limitada, pois os poços de extração de petróleo são poços terrestres e esses ali uma localização ali, na maioria no recôncavo baiano. Então tínhamos uma produção bastante limitada. Aí, depois, a partir dos anos 90, 2000 principalmente, fizeram grandes descobertas submarinas, poços submarinos na plataforma continental, Bacia de Campos, por exemplo, que tem 60% da produção nacional hoje, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Ceará. Temos também as refinarias próximas dos centros de consumo, como nós temos aqui no estado de São Paulo, aqui na Baixada Santista, ali para quem desce para o litoral, vê ali umas refinarias naquela região. Temos também que destacar que a Petrobras tem a produção de 98% da produção nacional corresponde à produção da Petrobras, certo? Ou seja, a Petrobras domina a produção de petróleo nacional. No próximo slide, estou apresentando para vocês os principais estados, as principais regiões produtoras de petróleo. Então, destaco aí a região de Santos, região de Campos, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Recôncavo Baiano, no Potiguar, no Ceará, Solimões. Então, aí são as principais regiões produtoras de petróleo no território nacional. No próximo slide, estou apresentando para vocês a estrutura geológica, ou seja, bacias sedimentares, para você comparar. Voltando aqui, vou fazer uma balança aqui entre o slide das províncias produtoras com a estrutura geológica. Bacias produtoras com estruturas geológicas. O que eu quero com isso? Que você conecte que as regiões produtoras de petróleo coincidem com determinadas estruturas geológicas. Que é o que? A bacia sedimentar. Pois gás, carvão, petróleo, esse tipo de fonte energética, que são as fontes energéticas fósseis, de origem fóssil, então eles têm a ver o quê? Com um depósito sedimentar. Aquela bacia sedimentar vai ocorrendo ali o depósito de sedimentos através da erosão, ocorre a erosão numa região e a deposição de sedimentos ocorre aí na bacia sedimentar. E no decorrer de muitos anos, vai ocorrendo a formação dessa fonte energética. No caso aqui, que eu estou pedindo para vocês observarem, a produção de petróleo com as regiões de bacias sedimentares, certo? O próximo slide nós vamos falar de carvão mineral.
que também tem a mesma origem aí do gás e o petróleo em regiões sedimentares. O carvão mineral, observem bem, eu tenho carvão vegetal, eu tenho carvão mineral. O carvão vegetal, você vai lá e corta uma árvore que você plantou, que lá por crime ambiental, e queima esse carvão e aí gera-se queima-se a árvore, gera-se o carvão. Esse é o carvão vegetal. Agora, o carvão mineral, ele é uma árvore que ficou lá no período dos dinossauros, ele ficou ali, essa árvore caiu ali no meio das rochas e foi passando, e essa árvore foi submetida ao longo dos muitos anos a uma determinada temperatura, pressão, umidade, uma determinada característica ambiental. E aí, esse carvão foi atingindo etapas até chegar, esse material foi atingindo etapas até chegar à condição de carvão mineral. E esse carvão mineral, ele tem um poder de gerar temperatura altíssimo. Então é muito importante e boa para a produção na indústria mundial. Então, vamos lá. Preocupação recente, tendo em vista todo o impacto ambiental que a produção de carvão mineral gera. As reservas de carvão mineral são depósitos sedimentares antigos, pois leva muito tempo para a sua produção. Só no sul o carvão é explorado. O sul do Brasil é a região onde se explora o carvão. Parte do carvão catarinense é coqueificada. O que é isso? Aquecida a altas temperaturas em câmaras fechadas hermeticamente. Só sem gases, certo? Resíduos voláteis. É isso, galera. A próxima fonte energética é uma fonte energética renovável. Falamos até aqui das não renováveis, como o carvão, o gás e o petróleo. Agora vamos falar da primeira renovável, que é a hidrelétricidade. De hidrologia, hidráulica. A hidrelétricidade é a eletricidade produzida a partir da água, certo? Uma fonte energética renovável, é abundante no Brasil. O Brasil tem uma porcentagem altíssima da água doce do planeta. Aí nós temos rios caudalosos, ou seja, rios volumosos, uma grande quantidade de rios. Nós temos a região amazônica, que é uma região equatorial, tem um grande volume de água. Então, nós somos detentores, o território nacional é detentor de um grande volume de água. E o que torna um território muito propício e de alto potencial para a produção de hidroeletricidade, certo? 90% da potência instalada nas usinas são de geradores hidráulicos. 8% da energia são geradores térmicos, certo? As principais hidrelétricas na região sul e sudeste, nós temos aí em Urubupungá, Jupiá e Ilha Solteira, Três Marias e Itaipu. São as principais aí, certo? O próximo slide aí eu destaco outras fontes energéticas. A primeira aí que eu quero destacar é a energia nuclear. Nós temos aí o Programa Nuclear Brasileiro de 1960, que é a energia atômica, tem lá Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E Angra 1 começou a operar em 1984 e produz energia ali para a região de Angra dos Reis. Claro, a energia nuclear tem suas super vantagens, mas tem também aí as desvantagens, como por exemplo o lixo que sobra da produção dessa energia, que ele é radioativo e costuma se embalar em barris com chumbo e colocar em depósitos subterrâneos, no mar. Tem gente que fala em mandar isso para o espaço, então tem uma grande polêmica. É bom, dá para produzir energia, dá para ajudar muitos países e correm riscos ambientais, como Fukushima, por exemplo, no Japão, temos aí um problema bastante recente. A outra fonte energética que quero destacar é o álcool. O etanol dá para produzir por diversos produtos. O Brasil domina aí o conhecimento na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Outros países através do milho, da mamona, tem vários produtos que dá para se produzir. Batata, cevada, tudo isso aí é possível produzir o etanol. É importante valorizar o etanol como um combustível alternativo, como falamos no início da aula.
uma diversificação da matriz energética. Muita gente critica o etanol porque ele acaba ocupando o espaço da produção de gêneros alimentícios, como o feijão, por exemplo, como o milho, que também serve para fazer etanol, mas ajuda na criação de animais e na alimentação de pessoas. Nós temos aí, a partir de 1970, o Programa Nacional do Álcool, o chamado Pró-Álcool, que nos conduziu até a fase atual que temos aí da produção nacional do etanol. E um dos pontos que nós temos que destacar é que a produção da cana-de-açúcar foi introduzida pelo nosso colonizador no território nacional e é uma plantation que visa o quê? A exportação, grandes propriedades monocultoras. E aí, a cana-de-açúcar hoje, ela divide aí espaço, terras para a produção do açúcar e do etanol e outros produtos também. Então, acaba o preço subindo, tendo em vista que precisa de muita terra e já produzir muitas coisas a partir da cana-de-açúcar. Então, tem uma maior demanda aí de território para a produção. É um dos pontos que destacamos. Depois, uma outra fonte energética que nós temos que destacar é o xisto betuminoso. Separa o betume da rocha, petróleo, então ele está junto com a terra aí, é muito comum você ver esse xisto, ele sai nas rochas, então tem as labaredas de fogo nos Estados Unidos, é comum você ver imagens dessas regiões. Nós temos aqui em São Mateus do Sul, no Paraná, e um dos problemas do xisto betuminoso são as dificuldades técnicas e ambientais para a extração desse material, para a extração dessa energia. Temos aí um próximo, é a energia solar, que é uma energia renovável. Ela é mais utilizada aí para o aquecimento de água em habitações e acaba utilizando uma tecnologia rudimentar e aí tendo um pouco aproveitamento, mas vem avançando muito nos últimos anos a utilização dessa fonte energética, principalmente com a popularização aí dos painéis de energia solar, que vem caindo o custo e aumentando a acessibilidade, e muitas pessoas, principalmente em fazendas, na zona rural aí, vem utilizando muito essa energia solar, mas pode ampliar muito, tem um potencial altíssimo, apesar do custo desses painéis. O outro aí a outra fonte energética que quero destacar é o biogás. O que é o biogás? É o gás produzido através da matéria orgânica em decomposição pela ação de certas bactérias. Então, destacado aí o biogás. E finalizando a aula de hoje, que falamos sobre fontes de energia ou fontes energéticas. Falamos que é importante para um país diversificar sua matriz energética. Falamos que existem as fontes renováveis e não renováveis. Quais são aquelas não renováveis? Aquela que o planeta não consegue regenerar, reproduzir com a velocidade que o homem consome. Então temos aí o carvão, o gás, o petróleo, são fontes energéticas não renováveis. E temos as fontes renováveis, como a energia solar e a energia do vento, por exemplo. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado com essa aula de hoje. Não deixe de curtir o vídeo, seguir o canal e, claro, mandar uma mensagem aí para o professor dando sua opinião e sugestões para novas aulas. Forte abraço e até a próxima!